Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início à nossa aula referente ao dia 25/3/2020 do módulo de Organização do Trabalho, Normas e Meio Ambiente. Antes de eu começar a falar com vocês, lembro que eu vou estar disponibilizando esse link também lá no Google Classroom, que é Google Sala de Aula. Vocês provavelmente vão ter o acesso a essa turma pelo convite que a escola, enviará para cada um de vocês, aqueles alunos que tiverem e-mail cadastrado. Mas nada impede que a gente também envie, como estamos sempre fazendo, no grupo do WhatsApp das turmas, o link com as aulas, ok? Então, beleza. Bom, vamos lá. Só para que vocês consigam entender como funciona esse Google Sala de Aula, é muito simples, tá? Mas vocês podem ver em vídeos na internet que explica também, mas quando vocês receberem o link, vocês terão um tutorial, tá bom? Beleza, vamos lá. Bom, contextualização da aula anterior, só para a gente poder contextualizar como é que foi nossa última aula, né? Nós falamos sobre brainstorm, né, que é uma técnica que visa propor soluções a um problema específico. E essa técnica a gente entendeu que ela gera participação de todos, né, dentro de uma organização. Poderia ser uma técnica utilizada inclusive dentro de sala de aula com toda a turma, onde eu ouviria, proporia um problema, colocaria um problema, ou cada um de vocês iriam colocar um problema, e que todos poderiam contribuir, colocar a sua visão, no cerne desse problema que está sendo colocado. E iria ser anotado todas essas opções e no final decidido, por votação, qual seria a melhor opção para atender a esse problema específico, ok? Depois nós falamos sobre diagrama de causa e efeito, e aí nessa relação de diagrama de causa e efeito, uma ferramenta de qualidade que ela auxilia no processo de levantar as causas raízes de um determinado problema. Lembra, ela aparece ao mesmo contexto com o diagrama de Ishikawa, e ela tem uma espinha de peixe. Por quê? Porque a gente analisa um determinado efeito e em cima desse efeito tem algumas causas prováveis e as suas subcausas, que é aquilo que você vai encontrar, ok? Depois a gente falou sobre ciclo PDCA, inclusive algumas pessoas ficaram com dúvida em cima dessa questão. Lembrando que o ciclo PDCA, ele está muito relacionado com uma ferramenta de qualidade no controle dos processos com foco na solução do problema. Então eu tenho um problema específico, e aí como eu vou resolver esse problema? Qual o planejamento de ação para eu poder resolver aquele problema? Quais são a minha organização, minha execução referente a esse problema? Como é que eu vou checar se esse problema foi resolvido e qual vai ser minha atitude de correção ou não em relação a ele? Por exemplo, minha casa, estou em casa sozinho, e não tenho carro, não tenho moto, não tenho nada como sair de casa, e meu filho se machucou, eu estou com um problema. Eu tenho que resolver esse problema. Eu vou levar no hospital, tá? Mas você não sai pegando a criança e levando. Você tem que pensar, raciocinar primeiro. Então, qual vai ser as ações que eu vou fazer? A execução dessas ações? Quem eu vou envolver? Quem eu não vou envolver? E, consequentemente, o checklist se eu conseguir resolver esse problema ou não. E se eu não conseguir resolver esse problema, qual vai ser a ação sequencial através desse ciclo para eu tentar resolver esse problema, ok? Tipo, planejei tudo e levei no hospital, chegou lá no hospital, não tem um pediatra. Opa, fiz um ciclo, mas não resolvi o problema. Vou ter que ir para um outro hospital, vou pagar uma consulta, para onde eu vou, entendeu? Só para vocês entenderem mais ou menos desse contexto aí. E aí, eu tinha colocado como uma atividade da aula anterior, do dia 18/3, de 2020, você foi contratado como um consultor por uma loja de produtos de artigos esportivos situada aí no calçadão de Campo Grande. Até o final do ano de 2019, ou seja, o ano passado, as vendas e a saúde financeira da empresa estavam equilibrada. Final do ano, Natal, consumo.
Entretanto, o consumo e o fluxo de clientes vem diminuindo constantemente. Inclusive agora com esse decreto de quarentena, praticamente sumiu o consumo, né? E aí eu botei assim, nesse caso, identifique os principais problemas. Poderia ser 1, 2, você vai identificar isso utilizando o ciclo PDCA e o diagrama de causa e efeito. Então você poderia utilizar algum ciclo de PDCA para identificar um problema e gerar uma ação rápida de correção cíclica nele, e um efeito muito grande que você pode identificar quais são as causas desse problema. Então eu poderia usar o diagrama de causa e efeito primeiro, as possíveis causas, e depois usar o ciclo PDCA para algum problema específico ou esse mesmo problema para poder gerar uma ação de correção, beleza? Depois, elaborar um plano de ação, né, que é a ferramenta 5W2H, para que a empresa consiga ter uma opção de retomada de venda. Então, um plano de ação, aí já é mais um pouco específico, que ela teria que adotar com ações para fazer com que ela conseguisse pelo menos retomar a venda nesse período de recessão, nesse período de quarentena, nesse período de dificuldade financeira. E aí eu coloquei essa atividade em grupo de 4, alguns fizeram com 5, outros fizeram individual, com 2, com prazo para entregar até o dia 24/3. Como as pessoas estão se adaptando ainda, eu vou dar mais uma semana de prazo para esse exercício, vai entregar com outro exercício que é mais leve, tá? Mas de uma certa forma, porque vocês estão se adaptando a esse contexto, ok? Beleza? Bom, vamos partir para a aula de hoje. E aí, a gente fala agora sobre ferramentas de qualidade, ou alguns chamam de listas de verificação. Essa lista de verificação, só para vocês entenderem, tá? Ela está muito relacionada a permitir uma empresa a verificar, fazer um checklist, né? Mas muito mais uma empresa avaliar os acontecimentos, né, as ocorrências que vêm acontecendo de um determinado evento e a sua frequência dentro de um período. Eu vou coletar dados, o objetivo é coletar dados, e esses dados vão servir para o controle de um processo, de uma atividade, lembra do fluxograma, e gerar alguns esforços na solução desse problema dentro da produção, por exemplo. Tá? Só para vocês entenderem como isso pode impactar, tá bom? Beleza. Nesse sentido, ela pode ser utilizada para localizar algum defeito na produção. Ela pode ir para relacionar alguma contagem de quantidade de produtos, né, de mercadorias, inventariado, por exemplo. A classificação de determinadas medidas dentro de um contexto, por exemplo, você tem lá produtos saindo, e como é que esses produtos saem, né? As suas medidas padronizadas, será que não? Eu posso identificar isso através da lista de verificação, ok? Posso verificar isso através da existência de determinadas condições, ou seja, eu vou ver como é que se encontram as condições de um determinado produto, sei lá, temperatura de um determinado sorvete. Então eu verifico essa temperatura na produção a cada 10 minutos, 5 minutos. Nessa lista de verificação vai me dar algum dado que eu vou conseguir identificar, ver e avaliar, tá bom? Beleza? Vamos lá. Também eu posso analisar tipos de reclamações, né? Como assim, tipos de reclamações? Quando eu verifico uma determinada reclamação, eu estou pensando de que forma ela está relacionada aqui. Por exemplo, você como cliente, eu já recebi, inclusive agora, teve uma compra de comida que a gente fez um dia desses, e aí veio lá para você avaliar atendimento e entrega. Será que se eu avaliar somente atendimento e entrega significa que eu estou avaliando a qualidade como um todo da minha empresa? Eu acho muito difícil, porque se você for olhar dentro do contexto da qualidade, eu tenho que entender que tipo de reclamação é essa, e para eu definir isso eu tenho que saber quais são as áreas, não é só o produto, só o serviço que eu tenho que avaliar, eu tenho que avaliar o produto também, eu tenho que avaliar um contexto geral e saber desdobrar em qual setor, talvez, através desse checklist, pode estar tendo alguma falha, ok?
Eu avalio também, posso usar para avaliar determinados efeitos, tá? Causas de alguns efeitos e as causas de defeitos também. Então, as causas de efeito, lembra do diagrama de Chicao, ou causa e efeito, mas as causas de possíveis defeitos. Por exemplo, a gente vai ver aí à frente num exemplozinho que, quando a gente está falando de verificar, imagina que numa linha de produção de camisas, por exemplo, têxtil, as costureiras elas têm que fazer diversos produtos lá, né, diversos materiais. Como é que elas vão fazer aquilo? Então tem que estar toda hora checando se cada blusa, se cada camisa, se cada produto ali gerado está dentro do padrão ou não. E se tiver um defeito, que tipo de defeito está acontecendo? Se por acaso gerar uma causa maior de um determinado tipo de defeito, vai aparecer nessa lista de verificação, ok? E aí, como se faz ela? Primeiro tem que definir os objetivos de coleta de dados, né? Quais os dados que a gente precisa, né? Então, por exemplo, eu quero verificar porque a minha casa está tendo um vazamento, por exemplo. Você vai ter que pensar, então, quais dados eu preciso? Eu vou precisar saber se cai água, quando chove, quais os dias que chove, qual o período que chove, por exemplo. Que dados vão poder ser analisados? Tipo assim, tá tendo infiltração na sua casa, mas em que parte do cômodo da sua casa está dando infiltração? É na casa toda? É numa parte da casa? Quem está visualizando isso? É somente você? Os demais integrantes da tua casa visualizam isso também? Isso acontece por causa de chuva? Acontece por causa disso da, sei lá, caixa d'água, quando transborda água? Então você vai tentar identificar isso através de uma lista de verificação, tá? E aí, como é que esses dados vão ser registrados? Então, por exemplo, dia 25, né? Choveu? Sim. Deu filtração? Resposta seguinte, sim. Opa, choveu? Não deu filtração? Não. Choveu? Não deu filtração? Não. Opa, eu começo a identificar que não é o problema de chuva. E aí eu vou partir para uma outra avaliação, porque eu vou conseguir entender isso através dos dados que eu vou coletar, tá? Quem vai fazer essa coleta, por exemplo, na tua casa é você, algum integrante, mas imagine isso na empresa, né? Como é que você vai verificar isso? E quem vai levantar esses dados? Quem vai tabular, quem vai transformar esses dados em um gráfico ou em algum parâmetro que você consiga avaliar e tomar uma decisão, tudo bem? Primeira coisa também, montar a lista com os campos para os registros, né? Depois você vai elaborar uma folha autoexplicativa para o preenchimento, ou seja, é como se você fosse responder uma pesquisa. Eu vou colocar uma pesquisa para você avaliar minha aula, por exemplo. Se você dizer que está bom ou ruim, se eu colocar somente esse indicador, que parâmetro de melhoria ou parâmetro de deficiência eu vou conseguir avaliar? Nenhum. Você gostou, mas gostou por quê? Por causa da didática, por causa do material, por causa do conteúdo, por causa da forma de falar, da abordagem, dos exemplos, da metodologia. Então, quando você desdobra, quando você consegue transformar esses dados mais explorativos e desdobrados, fica muito mais fácil você identificar onde está se tornando melhor ou não. Tá bom? Beleza? Depois, a gente tem a questão da execução de pré-teste, tá? Que são os ajustes iniciais que acontecem dentro do formulário. Então você foi lá, por exemplo, elaborou a folha, conscientizou todos da importância, e a conscientização é essencial. Porque não adianta, por exemplo, uma planilha, vamos supor que eu vou fazer uma planilha de financeira, né? Orçamento doméstico. O que adianta, por exemplo, sei lá, minha esposa colocar tudo que a gente gasta na planilha, se eu gasto eu não coloco? Ou se eu e ela colocamos, eu tenho um filho, Gabriel, que está com 18 anos, ele faz parte do orçamento domiciliar, por exemplo, e ele gasta as coisas e eu não tenho controle. Então não vai ser fidedigno aquele checklist, aquela verificação, vai haver uma falha, tá bom? Por isso que a execução de pré-teste é o ajuste inicial. Então, normalmente algumas empresas, quando vão fazer isso, elas dão um período de adaptabilidade para que as pessoas consigam se ajustar e dar sequência. É o mesmo caso de vocês, né?
Não somente vocês, nas outras 5 escolas também está tendo isso e nas outras em faculdades e tudo mais, que é o que? Todos os ensinos presenciais estão sendo ofertados nesse momento, nesse período. Você vai em qualquer lugar, vai ser dessa forma, nesse período por causa do decreto de quarentena, por conta do coronavírus, né? E aí, tem uma parte de ajuste para adaptabilidade das pessoas, porque tem pessoas que não estão acostumadas a estudar online e agora estão tendo que fazer isso. Mas olha que interessante, depois que essa pessoa se adapta, ela vai vir para um contexto presencial novamente, que a gente espera que acabe isso o quanto antes, e aí como é que ela vai se adaptar, como é que ela vai agora permear? Ela consegue tanto mexer com a parte da EAD, né, do conteúdo online como presencial. Então é uma nova habilidade que ela está conseguindo adquirir. Então nesse período de ajuste é uma adaptação, ok? E por último a gente vai fazer a questão da coleta dos dados, tá? E aí tem um exemplozinho para a gente poder pensar aqui. Vamos lá. Uma empresa que tem uma fábrica de camisetas, tá? A alta direção identificou uma determinada perda considerável na produção, ou seja, na produção deles houve uma perda, tá? Beleza? Os gestores formularam uma lista de verificação para quê? Eu já botei ele bem destacado, identificar qual era o defeito que estava gerando maior perda. Então assim, tá tendo perda na produção, mas o que que é? Não sabemos. Então a gente vai ter que saber que tipo, perda a gente já sabe o que é, mas que tipo de defeito está ocasionando para gerar o quê? Uma ação corretiva. Ok? Beleza? Então, durante 2 semanas, os funcionários, que lembra da conscientização, da participação de tudo, começaram a notar todos os tipos de defeito. Tudo que eles já viam de ocorrência lá do item de produção de camisa, eles iam notando. Beleza? E aí eles chegaram ao seguinte análise do formulário depois dessas 2 semanas. Eles viram os tipos de defeito que eles foram anotando. Então, a medida das camisas, por exemplo, foi verificado, quando a gente coloca esse pauzinho, né, que está aí, ele está relacionado, quando ele está verificando, cada pauzinho desse é que na hora da passagem na produção daquela camisa, daquele produto, ele visualizou aquele defeito e ticou lá na lista, tá bom? Então, por exemplo, medida, eles totalizaram lá no levantamento em 20 erros. Um outro tipo de defeito, mancha na camisa, tinha 13 erros. Um outro tipo de defeito, cor diferente do desenho, da formatação, 30 erros. Ou do desenho na camisa, né, melhor dizendo. Estamparia, podemos assim dizer. E os desenhos borrados, 10 erros. E outros 5. Eles identificaram como total de erros 78. Só que qual foi a conclusão que eles perceberam? O problema maior, porque tem erro, gente, que vai ser aceitável na produção, tá? Mas o problema maior, o gargalo do erro deles na produção, era a cor diferente do desenho. Então eu identifiquei através da lista de verificação qual é o erro, né? Qual é o meu defeito. Obviamente que aqui é na lista de verificação. E depois, o que eu faço? Largo de mão? Não. Eu vou ter que gerar talvez um ciclo PDCA para gerar alguma ação, uma execução, um processo para poder corrigir isso. Ok? Corrigir esse defeito. Beleza? E diminuir, se eu fizer novamente uma lista de verificação, essa quantidade de defeito, principalmente em cima desse fator. Beleza? Bom, agora a gente fala do diagrama de Pareto. Esse diagrama de Pareto ele foi formalizado no século XIX por Vilfredo Pareto, economista italiano, tá? Qual foi a conclusão que ele levantou? Ele entende, através da pesquisa dele, que 20% da população, isso naquela época, 20% da população detinha 80% da riqueza produzida, uma relação de causa de 80 a 20, ou seja, 20% da população tinha riqueza e os 80% não. Então esses 20% que detinha a riqueza, apesar de ser a menor percentual, eles tinham, por ter mais riqueza, tinham um poder decisórios maior do que os 80%, economicamente falando, ok? E aí qual é a função do diagrama de Pareto? Estudar, né, levantar e descobrir quais ocorrências são mais relevantes, mais importantes, prioridades, na tratativa de priorizar para resolver um determinado problema.
basicamente é composta por dois conjuntos que a gente vai ver agora. E aí eu tenho o primeiro gráfico, esse aqui é um exemplo, tá? Um gráfico com fatores que estamos analisando, por exemplo, tá bom? Então tem lá ocorrências, pode ser não conformidades, podem ser reclamações de clientes, podem ser defeitos, etc. E aí esses dados são organizados em colunas, você pode ver que tem da esquerda para a direita 6 colunas, 7, né? Uma que não está marcado em laranja. E os problemas dos mais recorrentes, ou seja, daqueles que acontecem mais, que tem maior ocorrência da esquerda, para os menores ocorrências para a direita, ok? Beleza, se vocês forem ver aí, então eu tenho um gráfico separado em colunas, da esquerda para a direita, maior ocorrência para menor ocorrência, tá bom? E aí no segundo gráfico, eu já tenho uma linha que vai representar as porcentagens acumuladas de uma frequência dessas ocorrências. Que é o que? A porcentagem acumulada, que é essa linha que vai passando em roxo, aí vocês estão visualizando, vai acontecer uma soma da frequência da ocorrência de acordo com a frequência anterior. Como assim? Por exemplo, nesse exemplo, a primeira ocorrência, lembra? A primeira ocorrência da esquerda para a direita, de uma certa forma, aconteceu numa frequência de 35%. A segunda está em 65%. Por quê? Porque 35% de uma relação da primeira para a segunda aumentou 30%. Então, a frequência acumulada aí foi de 65%, né, de avanço, de ocorrências. Então, assim, de uma ocorrência para outra, eu vejo essa variação, tá bom? E foi no caso de 35%, ou seja, 65% para chegar menos 35%, 30%. Ou seja, essa foi a diferença, somando-se, né, 35% com 30% deu 65% de ocorrência, tá bom? Beleza? E aí, quando eu junto os dois, o diagrama, né? Eu crio o diagrama de Pareto, que é o que? As duas primeiras colunas têm uma ocorrência de 65% dos problemas. Reparem, nessa linha ela é crescente, não é? Mas olha onde os problemas estão acontecendo mais. Nas duas colunas onde os problemas são mais recorrentes. Você poderia falar assim, professor, por que não é lá em 100%, 95%, 87%? Porque as ocorrências não são frequentes, ó. Se você for olhar a terceira coluna, 78%, mas ó, a ocorrência é a terceira menor e assim vai declinando, ou seja, as duas primeiras ocorrências são mais recorrentes e elas respondem por uma frequência acumulada de 65%, ou seja, 65% dos problemas da empresa estão relacionados a essas duas ocorrências, ok? E aí, como é que eu faço um diagrama de Pareto? Primeiro, eu tenho que determinar os fatores que serão comparados no gráfico e coletar os dados necessários. Então, assim, eu quero ver quais são os tipos de ocorrência que eu quero analisar e começar a coletar dados que podem através do checklist para eu poder separar. Depois, eu vou determinar medidas de comparação, frequência. Então, assim, de um intervalo a outro é aceitável, ou em tempo, ou em custo, e o total de ocorrências nesse período, tá? Então, por exemplo, eu quero determinar quantos clientes foram atendidos no mês. Tempo mês, tá? Frequência dentro do mês. E o total de ocorrências que vai acontecer nesse período, beleza? Somar as ocorrências para determinar o valor final. Então, a cada dia eu estou avaliando, no final vai me dar um total referente àquele período, tá? E aí eu vou ter que achar o percentual de cada uma dessas ocorrências de acordo com o valor final. É uma regrinha de 3 que é feita. É simples, tá? Não é nada demais, não. Depois, eu vou calcular o percentual de cada ocorrência, que é a frequência acumulada que chegando a 100%. Ou seja, dessas ocorrências é de 0 a 100%. Eu vou descobrir qual é a minha frequência acumulada, aonde dos meus problemas recorrentes, qual deles ou qual um deles tem maior frequência acumulada. Acontece, lembra que eu falei que quando a gente está falando de diagrama de Pareto, 20% das causas corresponde
uma relação de 20%, 80%, essas 20% tem um peso maior do que os 80% nas causas, nos problemas dentro de uma empresa? É essa a questão, tá? No item 6, listar os fatores dos mais frequentes para o menos frequente. A gente viu isso do lado esquerdo para o lado direito, tá? Desenhar as colunas de acordo com a quantidade de ocorrência coletada. Então, você foi coletando ocorrência para cada fator e aí você vai subir aquela colunazinha de acordo com essa quantidade que você encontrou. Depois você vai traçar uma linha que represente o percentual acumulado, começando da esquerda para a direita, e vai analisar o diagrama, beleza? E aí, eu deixei aí uma prática, né, de uma certa forma para vocês, que é vocês criarem uma lista de verificação. Imagine que queremos analisar a quantidade de pacientes infectados pelo coronavírus. Vocês vão criar uma tabelinha com os dados que queremos coletar. Você vai tentar pesquisar, não precisa estar certo ou errado, mas hoje você tem diversos indicadores, que é analisar durante 4 dias, a contar a partir do dia 26. Então, 26, 27, 28 e 29, por exemplo. Quantas ocorrências de coronavírus teve na Zona Oeste? Quantas ocorrências de contágio na Zona Sul, na Zona Norte e na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro? Ok? Vou botar isso como uma lista de verificação. Você vai fazer uma coluna lá das 4 regiões que você está buscando, né? E aí você vai dizer a quantidade, né, que foi tendo a cada dia, ok? Beleza? No total, no final vai dar um total, tá bom? Também vai ser aqui tá 24/3, mas essa data tá errada, tá? A data para ser entregue vai ser, deixa eu colocar aqui para vocês com mais clareza. Vai ser dia 31, tá bom? Dia 31/3, numa terça-feira, tá bom? E aí tem uma outra prática aqui, para verificar qual seria o ponto estratégico para abrir uma filial. A direção de uma pizzaria está analisando em qual bairro da cidade a empresa faz mais entregas de pizza. Diariamente, durante 15 dias, o entregador de pizzas anotou a quantidade de viagens que foram feitas para cada um dos bairros dessa forma. Então, cada entregador foi analisando lá, ó. Por exemplo, durante 15 dias, ele fez no primeiro dia, fez 3 entregas para Água Branca, um bairro lá, para o bairro Alto 7, 6, ele foi analisando. No final dos 15 dias, ele fez 71 entregas para Água Branca, 79 para Bairro Alto, 146 por Bom Retiro, São Bento 164, Vila Formosa 95, beleza? O que você vai fazer? Você vai tabular esses dados de acordo com as informações daquela tabela. Você vai pegar o total de cada um, vai colocar aí, vai dar um total acumulado, um percentual e a frequência acumulada que você vai achar de acordo com o que vocês vão fazer. Para dar suporte, inclusive esse exercício está lá, eu estou deixando para vocês aqui que vocês vão ter que fazer essa tabela, um site onde está como vocês pesquisarem lá, que é a Ferramentas de Qualidade, ok? Vão achar inclusive essa atividade, esse exercício lá. Se vocês tiverem uma dúvida, vocês vão me procurar, ok? Eu vou estar disponibilizando esse material também lá no Google Classroom, beleza? E aí a data de entrega eu coloquei dia 31, aí está dia 1º, então se configura pelo dia 1º, beleza? Tá bom, galera? Então é isso, a gente finaliza aqui a aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me contactar, a gente vai estar conversando. E é isso aí, fiquem com Deus. Um abraço, tchau!